Olá Felipe, aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício. Exercício E6, orçamento, onde analisamos o orçamento do projeto e as restrições financeiras do mesmo. Esses avisos já foram comentados nas verificações anteriores. E nesse exercício a gente pede para você fazer os passos do 15 ao 19, que são os passos que nos ajudam a ver os recursos financeiros e suas limitações na ferramenta. E há também outros passos e tarefas que sugerimos por questões didáticas. Então vou começar a verificar se esses foram feitos. Então vou começar a abrir seu arquivo E6A. E já começo verificando que aqui você não fez as configurações que foram solicitadas, que é tirar a parte work, deixar apenas o campo cost. Temos o campo cost custo 1. Vamos aferir se você acrescentou as verbas, se inseriu as verbas conforme solicitado. Então estou vendo aqui. Ok, vamos ver aqui se colocou para fazer o somatório. Ok. E aí temos dois campos, o custo e o custo 1, e deveríamos comparar esses dois campos. No teu caso, eles ficaram exatamente com os mesmos valores. Então, tá ok. Vamos para o próximo, que é o seu pool. E aí vamos ver se os links entre os projetos, não, aqui. Então ele está com link com o seu E6, ok. O classe de custeio Outline Code foi preenchido. O financiamento aporte de horas, ok. Então, sem querer aqui. Então, ok. E deveríamos ter um arquivo em Excel que você não nos enviou, que é para verificar os campos tipo custo, base de custo, BCWS, enfim. E ficou faltando essa pendência, ficou faltando esse arquivo e fica com pendência. Então, começa anotando seu primeiro número da sequência de controle, o número 02.
Então vou começar conferindo seu exercício, indo para o passo 15, estimativas de custo. Antes de falar nele, na verdade eu vou até verificar se você copiou passo 8A para cá. Então vejo que você copiou. Ok. Opa. Botar o passo 15. Na verdade, esse aqui é o passo 15 PV. Passo 15, estimar os custos. Agora sim. Então, vejo que você acrescentou os custos fixos, conforme a gente solicitou. Vejo que aqui também a linha de base não tem nenhum valor zero, a não ser aqueles que sejam marcos. Passando uma ambulância aqui. Embora eu esteja vendo aqui entrega do teste com valor 0, 0, provavelmente ou você não definiu o valor para essa atividade, ou você não atualizou a sua linha de base, não salvou ela quando você colocou esse valor. Mas, no geral, estou vendo que tem todos os valores aqui da sua linha de base, conforme solicitado. Apenas fica para você ver se entrega da solução, entrega do site, talvez isso aqui seja um marco mesmo. E aí, realmente, tem valor zero. Entrega dos projetos, pode ser um marco. Bem, então temos o nosso custo total, que é a soma de todas as variáveis que compõem o nosso custo, e o nosso custo base, o baseline cost, que é o valor planejado. Vejo inclusive que você não renomeou ou não deu o título a esses campos. A gente pede para você renomear no guia, então fica essa pendência para você: custo total, custo base. E aí a gente, no teu caso, está igual, mas poderia ter diferença ou alguma discrepância do custo para o custo da linha de base, se caso houvesse no decorrer do seu projeto alterações devido à inflação, juros, dólar, enfim, e alterassem o seu valor de custo. Uma coisa interessante também que eu comento nesse exercício é você tem a opção de você salvar várias linhas de base. Então veja que você só salvou uma linha de base e está aqui até o último dia, foi salvo, e você poderia, por exemplo, salvar mais linhas de base. E aí você poderia comparar essas linhas de base. Por exemplo, você poderia ter salvo uma linha de base quando você montou seu cronograma. E aí você poderia salvar ela no baseline. Depois, quando você inseriu os seus recursos, as limitações dos recursos, do tipo material, work e custo. E aí você salvaria uma outra linha de base, que já iria inferir, mexer no seu cronograma. E aí você poderia agora,
com as limitações de recursos financeiros, salvar mais uma linha de base em outro local diferente. E aí você poderia comparar essas linhas de base e ver como o seu projeto evoluiu, o que mudou no seu cronograma, o que mudou no seu custo. Inclusive, para você, por exemplo, falar lá para o seu superior ou precisar comprovar que eu aumentei o número de pessoas, aumentei um pouco o custo, mas cumpri todos os prazos. Enquanto se eu não fizesse nada, não considerasse esse limite de recurso, o meu cronograma provavelmente iria ser atrasado, porque eu não ia ter dinheiro para pagar ou coisas do gênero. Então você salva essas informações e compara elas depois. Outra informação interessante aqui, eu já devo ter falado sobre isso, mas é como você vai pagar aquilo. Você pode pagar no início, rateado, né? Ou no final. Então é uma informação importante, inclusive a ferramenta nos ajuda nesse sentido. Então vamos para o próximo passo, próximo 15, estimar os custos. E aí nós temos agora os impostos e com eles nós temos o nosso preço de venda. Então vamos ver aqui, Custom Fields, sua fórmula. Então, ok, você já dividiu tudo por 100 aqui. Ok. E você selecionou para fazer o somatório em cima. Ok também. Então, passo simples. Vamos para o próximo passo, passo 16. Estimar os custos org. Então, nesse passo nós temos um grupo, que é o Outline Code 10, o org, ok. E nós temos também um filtro, que deveria não mostrar os marcos. Então, milestone igual a não. Ok. Muito bem. Então, essa visão aqui, ela nos permite dividir o dinheiro por nível organizacional e quanto cada setor gasta e aonde gasta. Então, uma visão interessante. Vamos para o próximo passo. Veja que você fez um outro passo 16 aqui. Estimar os custos site. Ok. Então você, além de ver o nível organizacional, você quis ver por site, quanto cada site iria custar. Então você vê aqui que tem preços diferentes de cada site. Interessante também, você vê o apoio, enfim, muito bom. Vamos para o próximo passo, passo 17, montar o desembolso financeiro. Então, vejo que você fez as configurações aqui no campo Details. Ok. Vejo que você também tem a linha 0 do seu projeto está sendo apresentada. E ficou faltando aqui você usar estes campos para fazer seu trabalho no Excel. Inclusive, eu falei que você fez as configurações e deixou o campo Work. O campo Work não entra.
Details, sai o campo work. Então, esse é um modo para a gente ver o gasto de dinheiro ao longo do tempo e seria utilizado para você montar o Excel, que não veio no seu arquivo. Dito isso, vamos para o próximo passo. Passo 18, montar a dotação orçamentária. Seu timescale aqui não está mensal, então peço para você verificar essa configuração no seu guia de exercício. Então você botou em quadrimestres, deveria ser mensal aqui. Também não temos o campo work. Novamente, ok. Inclusive, deixa eu verificar no campo 17. Aqui, timescale era para período semanal. Então, na verdade, tem que vir aqui. Vou botar dias e aqui semanas. Ok. Então, peço para você verificar essas configurações no guia e fazer essas pendências. Então, aproveite, anote mais um número 09 na sua sequência de controle. Então, temos os recursos do tipo budget, que você alocou aqui no seu projeto, como o financiamento e o aporte de horas. Então, nós temos uma visão basicamente onde você tem as informações do seu campo budget em horas e financiamento para determinar se você consegue realizar e pagar aquele trabalho, aquele projeto. Você pode alterar os valores aqui, tanto do aporte de horas como do de financiamento. E você tem que analisar se o seu projeto é pagável. Porque, às vezes, mesmo você tendo o aporte de horas e o financiamento com informações iguais ao necessário ou até maiores que o necessário, isso não quer dizer que o seu projeto é pagável. Isso dá uma impressão, pode dar uma impressão aparentemente que ele é realizável, mas se você não verificar mês a mês o seu fluxo de caixa, você não consegue dizer se é pagável ou não. Então, no teu caso aqui, eu estou vendo que tá todos os meses tá igual aqui o custo. Então, tá ok. Porque eu poderia, por exemplo, ter esse custo nesse mês e ter um financiamento menor. Ou seja, eu não conseguiria pagar todas as atividades que foram planejadas e ficaria devendo. Inclusive, no próximo mês deveria pagar juros, poderia sofrer sanções, poderia pegar empréstimos, enfim. E aí, se eu no próximo mês tivesse os valores exatamente iguais, definidos conforme planejado, eu também não pagaria esse mês, porque eu estaria, além do planejado, estaria devendo recursos financeiros, devido aos juros, aos empréstimos, sanções, etc. Então, no teu caso, o projeto se paga. É isso que eu estou verificando, porque, conforme eu havia falado, poderia ter até um financiamento maior, mas em determinados meses não conseguir pagar. E aí você poderia ver que aquele seu projeto de repente não era executável com aquele fluxo de caixa. Mas no teu caso está ok, isso também já deve ter sido bastante abordado nos vídeos, nos livros e na sala de aula. Então vamos para o próximo passo.
passo 19. Então, novamente aqui temos o Working Details. Ok. Note mais um número da sua sequência de controle, o número 18. E vamos verificar o teu filtro. O teu grupo. Então, o grupo com Outline Code 8, ok. E deveríamos ter um filtro que elimina elementos não classificados. Então, Outline Code igual a vazio. Outline Code não igual a vazio, né? Ok. Então, você cumpriu aqui fundo cinza, fonte azul, branco e laranja. Ok. Os campos também. Baseline. Budget. Budget cost. Custo. Ok, só ficou faltando você renomear os campos, né, conforme a gente pede. Base de financiamento, custo, aporte de horas, aporte de horas, base de aporte de horas e trabalho. Anote mais um número da sua sequência de controle, o número 93. E, Felipe, qualquer dúvida, não hesite em perguntar, coloque na sala de aula correspondente e a minha sugestão é que você assista o vídeo do Wallerson também, se for possível. Então, até a próxima. Tchau, tchau.